Você conhece a história de Daniel? Você sabe quem foi Daniel? A história de Daniel se inicia com ele sendo retirado de sua terra natal, ainda muito jovem, para trabalhar, e em um dos lugares mais hostis que se poderia encontrar, o palácio do Império Inimigo. Mesmo em um lugar tão hostil e adverso e atolado na cultura pagã, Daniel nunca rasgou sua fé. Daniel nunca deixou de acreditar. Logo que o rei Nabucodonosor conquistou Jerusalém, ele ordenou aos seus eunucos que trouxessem para dentro do palácio os jovens mais bonitos e instruídos daquela época, para fazer parte da classe mais alta dentro de Jerusalém. E entre os grupos estava Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. E logo que chegaram ao castelo, seus nomes foram alterados, e Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. E a história de Daniel foi se desenrolando. Foi oferecido a ele todas as bebidas e comidas que servia ao próprio rei. O acordo é que ele servisse à corte durante 3 anos, sendo preparados para o final entrar dentro da presença do rei, prestando auxílio. Sendo assim, Daniel decidiu-se que não iria se contaminar com toda a cultura babilônica, pedindo para o chefe dos eunucos que não obrigasse ele a comer a comida do rei e nem beber do seu vinho. E assim sendo, Deus acabou abençoando Daniel e enchendo muito o coração do chefe de compreensão. O chefe dos eunucos, com medo da reação de Nabucodonosor, disse a Daniel: "Tenho medo do rei, Daniel. O que será de mim se ele descobrir que você e seus amigos não estão comendo do alimento ordenado? E se o rei perceber que vocês estão mais fracos e magros, a culpa cairá sobre minha cabeça." Por isso, Daniel acabou pedindo para o chefe fizesse essa experiência de pelo menos 10 dias. Ele e seus amigos comeriam apenas legumes e beberiam água, e ao final desse período, o chefe deveria compará-los com os outros jovens que comiam as iguarias que o rei oferecia. Ao final, o chefe dos eunucos acabou concordando, e logo ao final de 10 dias, a aparência de Daniel e seus amigos era muito melhor do que o dos outros jovens. E com isto, eles puderam continuar com a alimentação com legumes e à base de água. A história de Daniel vai tomando uma proporção gigantesca. Isso porque Deus acabou dando aos jovens muito conhecimento e inteligência, mas a Daniel ele deu a habilidade e a inteligência de interpretar sonhos e visões. E assim, ao completar 3 anos, eles foram trazidos para a presença do rei. Sendo considerados inteligentes, sábios, muito mais que os outros jovens, eles foram chamados para realizar o serviço diretamente para o rei Nabucodonosor. Sendo que o rei os considerava os mais sábios do que todos os feiticeiros e encantadores que haviam no reino. Após a queda de Nabucodonosor, Dário começa a governar. Com a entrada de Dário no governo, Daniel recebe uma posição muito alta, deixando assim muitos dos governadores irritados e com inveja, querendo incriminar e afastar Daniel. Mas Daniel era bem honesto no que fazia. Até que os outros governadores arquitetaram um plano macabro contra Daniel. Então os governadores convenceram a Dário que fizesse uma lei que ninguém podia orar para outro Deus, senão o rei Dário. Daniel então, fiel e temente a Deus, não obedeceu à lei, continuou orando 3 vezes ao dia como de costume. Embora Dário gostasse muito de Daniel, com bastante peso no coração, mandou que os guardas jogassem Daniel na cova dos leões. Daniel então foi lançado na cova dos leões, mas o que o povo não sabia era o poder do Deus de Daniel. Deus então fechou a boca dos leões e fez com que Daniel passasse a noite tranquilamente ali. Na manhã do dia seguinte, Dário, aflito, abriu a cova para que os guardas pegassem o corpo de Daniel e o que restou dele. Mas o que Dário achou foi Daniel vivo e tranquilo. E Daniel disse: "O meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente às vistas de Deus. E também contra ti, Dário, não cometi crime algum." O rei então muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova,
Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Dário, então, revogou o decreto e fez um outro decreto, que o Deus de Israel era o Deus dos deuses, o Rei dos reis.